Esses fios finos devem representar meu contrato com o Four Seasons Garden. Agora que estão completamente quebrados, isso deve significar que destruí meu contrato com o Four Seasons Garden. Uma sugestão de alegria apareceu no rosto de Leylin. Tendo destruído seu lado do contrato, ele poderia colher muitos benefícios. Leylin agora não estava mais sob as restrições do contrato e estava livre para fazer qualquer coisa que pudesse prejudicar o Four Seasons Garden, inclusive matando descaradamente seus membros. Quanto a Reynolds, que representava o Four Seasons Garden, e era quem Leylin tinha feito um contrato, ele teve que respeitar os regulamentos estabelecidos no contrato. Sem provas, ele não seria capaz de fazer nada contra Leylin. Além disso, esse método de destruir o fim do contrato não alertaria Reynolds. Esta foi uma das características caóticas especiais do Nefarious Filchbeard. Asterisco Rumble. Asterisco Nefarious Filchbeard, que estava pairando no ar, engoliu o olho da prova no bico. Leylin podia até ver uma protuberância arredondada no pescoço do Nefarious Filchbeard, descendo e indo para a área abdominal. Xixi! Depois de engolir o olho de uma aprovação, o Nefarious Filchbeard fez gritos de alegria e transmitiu uma mensagem a Leylin. O olho do julgamento acabará perecendo, e o caos permanecerá eterno. Mais convocações. Limparei todos os vestígios do olho da prova de você. Pequenos pedaços de informação foram transmitidos para Leylin e transformados em uma forma que Leylin pôde entender. Eu vou fazer isso. Leylin se curvou profundamente. Embora ele não tivesse ideia se a outra parte poderia realmente entender suas ações, Leylin ainda tinha que permanecer educado em um nível superficial. O Nefarious Filchbeard acenou com a cabeça de um jeito muito humano e produziu um longo e alto grito. Em meio a seus gritos aterrorizantes e penetrantes, o corpo do avarento nefasto explodiu na névoa cinzenta. A cor cinza da névoa gradualmente desapareceu no ar. Ao mesmo tempo, Leylin podia sentir o atributo caótico que o cercava desde que ele abrirá o tubo de ensaio, dissipando-se. O olho do julgamento foi uma existência no mesmo nível do Nefarious Filchbeard. Sem o poder caótico que a solução automaticamente deixava escapar, o que isolava a área, a investigação do olho da prova e as transmissões para Leylin já haviam atraído o olho da provação. Depois que o Nefarious Filchbeard desapareceu, Leylin sentiu algumas mudanças dentro de seu corpo. Seu contrato com o Four Seasons Garden foi agora completamente destruído. Outros contratos com o olho da prova ainda estavam lá, mas não tiveram reação, como se nada tivesse acontecido. O poder do caos é incrível. O antigo Filchbeard Nefarious é verdadeiramente o inimigo mortal do olho da prova. Eu me pergunto como o escuro magus por trás do gigante conseguiu obter essa solução. Leylin murmurou para si mesmo. Na costa sul, os contratos feitos com o Eistrael eram muito comuns. Eles eram muito confiáveis, e quase não havia casos de serem adulterados. Além disso, as penas do antigo Nefarious Filchbeard haviam se extinguido há mais de 1000 anos. Assim, mesmo Reynolds não imaginaria que Leylin usaria esse método para romper com as restrições do contrato. Esse poder é verdadeiramente aterrorizante. Leylin não pôde deixar de elevar o status de 1000 mãos intrometidas em seu coração, admirado com a capacidade dessa organização sombria de mago de procurar uma solução que já estava extinta. Mas mesmo na organização, não deveria haver muita solução. Leylin tinha certeza disso. Senão, as 1000 mãos intrometidas teriam usado isso há muito tempo e causariam estragos na costa sul. A noite desceu embora estivessem dentro do plano secreto, o luar ainda estava claro, não sendo diferente do mundo externo. Neste momento, uma figura negra vestindo um manto que cobria seu rosto sorrateiramente penetrou no acampamento do Four Seasons Garden e se moveu constantemente para as áreas externas. Sheila! Em um lugar onde havia uma árvore diabólica que estava de alguma forma dividida em 3 partes, a figura negra parou e acendeu sua mão com chamas carmesim. Você finalmente está aqui! A árvore diabólica de superfície torceu por um momento, e o rosto de um homem apareceu na casca. De repente, abriu a boca e falou com o mago. Desça daqui! Asterisco Tsua! Asterisco como o rosto de madeira falava, um enorme buraco aberto nas raízes da árvore diabólica e revelava uma passagem escura como o breu.
O Magus assentiu e rapidamente desceu. Asterisco boom. Asterisco depois que sua figura desapareceu na passagem, a entrada imediatamente se fechou e o rosto humano vigiou de forma vigilante a área, antes de desaparecer de volta no tronco da árvore. Tornou-se pacífico mais uma vez como se nada tivesse acontecido. A passagem era muito longa, e este Magus andou por cerca de 10 minutos antes de chegar ao fim. No final, havia um enorme porão, cujo ambiente tremeluzia com a magia da terra amarela. Muito provavelmente foi feito muito recentemente. No porão espaçoso, havia a forma vaga de um gigante com grandes quantidades de névoa verde flutuando ao redor dele. Ao ver o Magus, ele pareceu sorrir. Você está aqui. HN. O mago assentiu e empurrou o capô para revelar um belo rosto jovem. Cabelos negros, rosto elegante, pele clara e olhos que emitiam um brilho diabólico. Apenas por ficar lá, ele foi capaz de emitir um charme estranho. Essa pessoa era, claro, Leylin. Suas sobrancelhas estavam atualmente franzidas porque nada de bom poderia estar acontecendo se Giante escolhesse este momento para chamá-lo aqui. Ao mesmo tempo, as narinas de Leylin se abriram. Você recebeu muitos convidados agora? Parece que sinto a aura de muitas pessoas familiares. O gigante olhou para Leylin com alguma surpresa. Sim. Eles são todos nossos companheiros das 1000 mãos intrometidas. Eu já tinha limpado todos os vestígios deles, mas você era realmente capaz de perceber. Parece que os rumores por aí não estão errados, e você já é um pico de classificação Magus. Gigante olhou para Leylin com alguma apreensão em seus olhos. Parece que a escolha inicial de nosso líder para atrair você para a entrada em nossa organização foi a certa. Leylin apenas deu um sorriso misterioso em resposta. Após a segunda transição da linhagem, ele pôde sentir que a qualidade de seu corpo aumentava constantemente. Mesmo alguns de seus órgãos pareciam ter acordado de um sono profundo e obtido muitas habilidades milagrosas. Embora essas habilidades não fossem de ajuda para ele em batalha, elas normalmente poderiam exibir efeitos surpreendentes em momentos inesperados. Parece que você está planejando algo grandioso. Leylin olhou direto para o Giante. Pelo que ele sentiu, Giante tinha realmente chamado todas as elites das 1000 mãos intrometidas. Entrar em contato com ele era um grande risco, e ele até conseguiu que Leylin entrasse no círculo interno do Four Seasons Garden. Era fácil dizer o que o gigante planejava fazer. Ele. Esse não é o meu plano, mas a ideia do senhor atrás de mim. O gigante trouxe novamente o ranking do Magus escuro por trás das 1000 mãos intrometidas mais uma vez. Então, as penas do Nefarious Filtbeard são bastante úteis, sim? Perguntou o Giante. Eu os usei. Leylin ergueu as sobrancelhas. Se houver algo que você queira dizer, diga. Bem. Nosso alvo, desta vez, é o depósito de recursos no plano secreto das Eternal Plains, ao qual o Four Seasons Garden está encarregado. Giante disse a ele seu objetivo sem perder o controle. Desta vez, não apenas nossos membros irão participar nesta missão, até mesmo o senhor atrás de nós fará a sua jogada em momentos oportunos. O rosto de Leylin se contraiu levemente com essa notícia, mas ele aceitou isso pacificamente. No Four Seasons Garden, havia Reynold, que era pelo menos um Magus de nível 2, assumindo o comando. Se não houvesse um adversário com um nível de poder similar para atrair o peso do ataque, os magos negros invasores estariam cometendo suicídio, não importando quantos deles houvesse. Bem, qual é a minha missão? Perguntou Leylin. Bom. Giante apontou o polegar para cima. Sua missão é simples. O tempo que fazemos a nossa mudança é amanhã à noite às 7 da noite. Reynold está planejando ver você, certo? O gigante falava com naturalidade, mas isso fazia o coração de Leylin ficar frio. Para ele saber sobre isso, deve ter havido outros espiões das 1000 mãos intrometidas no Jardim das 4 Estações. Mas colocar as mãos em tudo só vai expor sua própria identidade. Leylin sorriu para dentro. Gigante não notou nenhuma normalidade em Leylin e ainda estava falando. Naquela época, nós levaremos Reynold embora.
Sua missão é passar por uma formação mágica em seu escritório e ativar esse design de feitiços. Como ele falou, ele passou um cristal vermelho do tamanho de um punho para Leylin. Asterisco Pac. Asterisco Leylin segurou firmemente o cristal vermelho. O que é esse design de feitiço? O interior do cristal vermelho estava cheio de minúsculas runas. Quando as runas se uniram, parecia um líquido dourado fluindo constantemente dentro do cristal. Embora o AI-Chip nunca havia gravado tais runas antes, Leylin tinha certeza de que este era um feitiço especialmente criado para uma formação específica de feitiços ou artefato. Afinal, como algo que Reynald poderia ter colocado em seu próprio escritório e proteger pessoalmente seria algo simples? É apenas um design de feitiço regular para erguer um selo. Era óbvio que a Giante não queria explicar mais nada. Leylin olhou para o gigante por muito tempo e depois falou. Você quer que eu faça algo na área onde o Four Seasons Garden tem a defesa mais rígida, que é um escritório de 2 magus? Você está tentando me matar? Enquanto ele falava, os olhos de Leylin se transformaram em um tom âmbar. Uma poderosa força espiritual com uma escuridão sem profundidade desceu rapidamente sobre a área. Sede de sangue e terror. Força espiritual que carregava densas partículas elementares com ela formava um fantasma de uma serpente gigante negra que deslizava ao redor do gigante. Seus olhos estavam fixados no gigante, como se estivesse procurando um lugar para ele afundar seus dentes. Uma aura tão imponente e tal desejo de sangue. Quantas pessoas ele realmente matou? O coração do gigante ficou frio. Ele mesmo não era uma pessoa boa e tirara a vida de inúmeras pessoas. No entanto, em comparação com uma sede de sangue tão forte e de sangue frio, ele ainda estava em um nível inferior a essa pessoa. O que deixou o Giante ainda mais chocado foi que a força espiritual de Leylin já havia atingido uma quantia que só alcançou o nível 1 de magia. Ele poderia até ter superado o próprio Giante. Ele realmente ousa atacar aqui. Olhando para as pupilas geladas de Leylin, o coração de Giante ficou subitamente gelado, sentindo como se seu oponente conhecesse todos os seus segredos.